Podcast Rio Ônibus, o canal para quem usa transporte público no Rio. Bem-vindo ao podcast do Rio Ônibus, o seu ponto de encontro para conversas sobre mobilidade urbana, transporte público e as histórias que movimentam o Rio de Janeiro. Eu sou Paulo Valente, diretor de comunicação do Rio Ônibus, e te convido a embarcar com a gente nesse bate-papo que conecta você à nossa cidade. E o tema de hoje impacta diretamente as empresas de ônibus e o bolso do passageiro. O nosso setor acompanha com atenção a crise energética global e os reflexos dos conflitos no Irã, especialmente com o fechamento do Estreito de Hormuz, via por onde passam 20% do petróleo mundial. Somente em uma semana, o custo do óleo diesel subiu em média 15 centavos por litro, gerando de imediato um impacto de R$ 2 milhões no final do mês para as empresas de ônibus, somente aqui do município do Rio de Janeiro. Para entender essa instabilidade internacional, como ela afeta a operação das garagens aqui no Rio, recebemos o especialista em mercado de combustíveis, Eduardo Melo, e vamos conversar com ele para analisar o que a gente pode esperar desse cenário desafiador. Eduardo, meu amigo, mais uma vez, muito obrigado por participar aqui do nosso podcast. A gente está sempre te chamando aí quando surge alguma dúvida com relação ao combustível, a continuidade da operação. Essa semana a TV, as grandes empresas de mídia aí noticiaram os riscos de desabastecimento, tudo isso. Então, nos cabe aqui ouvir quem entende do assunto, e quem entende do assunto é você. Então, te agradeço por estar disponível aí mais uma vez para conversar aqui com o Rio Ônibus. Oi, Paulo, agradeço mais uma vez aí pelo convite. É um prazer para mim estar sempre aqui debatendo, discutindo um tema que é de sumária importância para a nossa sociedade. Então, Eduardo, para a gente começar aqui, para contextualizar o nosso ouvinte, o que é que de fato está acontecendo ali no Estreito de Hormuz, naquela região, e por que é que o mercado global de energia já está em estado de alerta? Eu sei que toda guerra gera aí um estado de alerta. Aconteceu isso quando começou a guerra da Ucrânia, as pessoas já ficaram preocupadas, o conflito se estende, mas tinha estabilizado. Agora, ali do Oriente Médio, se produz a maior parte aí do petróleo que é consumido pelo mundo, especialmente essa questão do Estreito de Hormuz, que fecha a porta ali do trânsito dos petroleiros. Eu queria que você desse um overview aí para a gente de como a situação está e por que é que isso preocupa tanto. Sim, sim, é com prazer, tá? A ideia é trazer para o caro ouvinte uma contextualização geral, o que tem muito se falado a respeito do Estreito de Hormuz, tá? O Estreito de Hormuz, como você disse, é uma região no Oriente Médio, é uma passagem de aproximadamente 33 quilômetros de extensão, e que nele tem o Golfo Pérsico, né? O Estreito de Hormuz é uma saída do Golfo Pérsico, onde estão localizados os países grandes produtores de petróleo. E aí você tem a Arábia Saudita, o Kuwait, o Catar, os Emirados Árabes, Iraque e o próprio Irã, tá? E essa passagem, ela é uma passagem estratégica para escoar a produção desses países de produtos petrolíferos, tem gás também, tá? Não só produtos de petróleo, mas derivados de petróleo, mas também gás, com destino principalmente aí para a Ásia, tá? Eu acho que é importante a gente falar que o Estreito de Hormuz ele não é apenas uma rota regional, tá? Ele hoje é considerado o principal gargalo energético do planeta. Como você falou, né, são 1/5 de todo o petróleo consumido no mundo passa por ali. E qualquer interrupção nesse fluxo imediatamente pressiona o preço internacional de petróleo. E é isso que a gente está vendo nesse momento. Eu acho que é importante a gente, para entender essa questão da importância do Estreito de Hormuz, eu acho que a gente tem que voltar aí, algumas semanas atrás, para dizer, para mostrar para o ouvinte o que desencadeou. Eu falei do Irã, dentre os países hoje que estão ali naquela região do Estreito de Hormuz. O Irã ele tem sido aí está envolvido numa guerra direta com os Estados Unidos e Israel, tá? E teve as suas instalações, o seu território bombardeado nos últimos dias, tá? E qual era o objetivo desses bombardeios? Primeiro, por parte dos Estados Unidos, evitar uma proliferação, um avanço do programa nuclear iraniano e como ação secundária, a derrubada do atual regime, que é liderado pelos ayatolás. O Irã, por sua vez, como retaliação, tem usado o Estreito de Hormuz como uma ferramenta eficaz para promover o caos no mercado global de energia. E
tendo como consequência desejada uma alta abrupta do preço de petróleo, porque isso naturalmente impacta as grandes economias, impacta no mundo como um todo, tá? Aqui no Brasil, a gente pode ter uma preocupação já bem ligado ao alerta, porque o custo do diesel acaba indo na linha, na sequência dessa alta de mercados do petróleo global, e esse óleo diesel que abastece a frota das empresas de ônibus aqui no Rio de Janeiro. Então ele fica mais caro. Então, acho que a gente tentou fazer uma relação entre o que está acontecendo no Oriente Médio e o combustível que chega para abastecer as frotas do transporte passageiro que o carro ouvinte utiliza diariamente para se deslocar. O pessoal fala muito, a gente vê pela imprensa que o Brasil hoje é um dos grandes produtores de petróleo até do mundo. Mas a nossa produção, com toda a bacia de Campos aí, de Macaé e tudo, ela não é suficiente para abastecer o mercado interno. E a gente escuta falar de o tipo de petróleo também, que o refino é diferente, tem uma série de coisas aí. E resulta que nós somos dependentes da importação dos derivados, né? Especialmente do diesel. E com o Uhum. bloqueio dessa rota, como é que fica esse cenário de abastecimento e essa defasagem de preços? Que parece que é uma defasagem do preço de importação já de 30%. Como é que funciona? Tem um deságio nessa questão do combustível? Como é que é isso? Vamos lá. Paulo, é o seguinte: ainda que a gente seja um grande produtor de petróleo, claro, o Brasil está em ampla expansão na sua produção de petróleo, isso é muito bom para a nossa economia, sem dúvida nenhuma, mas uma coisa é petróleo, outra coisa são derivados de petróleo, que estamos falando do diesel e da gasolina. Só para você ter uma ideia, a gente tem necessidade de importar hoje na faixa de 30% do diesel que a gente consome e 10% da gasolina. Tá? Esses são os números. Se você pensar no cenário que uma rota estratégica como o Estreito de Hormuz, ela fica bloqueada, o impacto acaba aparecendo rapidamente no preço internacional do petróleo e, por consequência, do diesel, Sim. tá? E isso já chegou aqui no Brasil, ainda que de uma maneira indireta. Quando a gente fala de abastecimento, acho que é importante se colocar que o Estreito de Hormuz, ele não tem uma responsabilidade direta sobre os abastecimentos, o diesel necessário que chega no Brasil. Por quê? Porque o nosso diesel ele vem dos Estados Unidos e vem parte da Rússia, e uma pequena parte do Oriente Médio, mas não especificamente do Estreito de Hormuz. Tá? Então, em termos de suprimento, não é um grande problema se você for pensar o Brasil, né, na necessidade que nós temos hoje de óleo diesel. Porém, quando você trata de um impacto global, isso pressiona os preços internacionais do petróleo e óleo diesel. Tá? E isso faz com que os nossos preços eles fiquem defasados. Tá? Então, Sim. só para você ter uma ideia, com os números que a gente atualizou hoje pela manhã, os preços internacionais do nosso óleo diesel estão 37% mais caros que os nacionais. Com esse nível de defasagem, isso causa um desestímulo às importações que são extremamente necessárias e cria um ambiente de extrema pressão sobre o abastecimento. Mas, num primeiro momento, o mercado está agindo com algum nível de recomposição de preço, porque precisa comprar o diesel lá fora, ainda que mais caro, para garantir que o diesel continue chegando no país, que é o que temos visto. E esse impacto já chegou para as empresas de ônibus aqui, que teve um reflexo aproximadamente em 15 centavos nessa semana no preço do diesel das empresas de transporte aqui do Rio de Janeiro. Sim. Bom, é uma coisa que preocupa muito, que a gente tem conversado aqui com as pessoas. Você falou que, em princípio, não haveria um risco de desabastecimento, mas, pelo que a gente vê, pelas matérias e tudo, alguns setores da economia já estão sofrendo com algum tipo de desabastecimento. É reflexo desse conflito agora, ou é uma coisa que já vinha acontecendo, no mercado como um todo, especialmente o pessoal do agronegócio, que são os que mais se queixam de desabastecimento, dificuldade de adquirir produto para as máquinas, tudo isso? Paulo, assim, eu acho que é importante a gente separar as coisas, tá? Num primeiro momento, o Estreito de Hormuz, ele não é o fornecedor do mercado brasileiro. Porém, ele tem um impacto e uma relevância enorme sobre o mercado de combustíveis, tá? Então, se você tem no mercado global uma restrição de oferta, é claro que se você tira um quinto
né, da oferta do mercado, É. isso vai acabar repercutindo, ainda que seja de uma forma secundária, no Brasil. Tá? Então, por exemplo, o Estreito de Hormuz, ele é o principal fornecedor de países asiáticos. Esses vão sentir primeiro do que o Brasil. Só que como a gente está tratando de um mercado globalizado e interconectado, é claro que faltando produto na Ásia, isso vai repercutir em outras praças. E Sim. aí vai repercutir no Brasil também. E um efeito mais imediato é a falta, desculpa, é a alta de preços, por conta dessa falta no mercado internacional de combustíveis. Então, certo. Então, a gente já pensando aqui, finalizando, a gente sabe que esses 15 centavos de aumento por litro, só no município do Rio de Janeiro, que a gente roda aqui com 3.600 a 3.800 ônibus, a gente já teve um custo adicional de R$ 2 milhões por mês. Isso certamente vai pressionar as planilhas de custos, que acaba pressionando o valor de tarifa, o custo por quilômetro sendo elevado, tem que se conversar com a prefeitura, que paga parte desse custo através de um subsídio, a gente vai ter que conversar. Isso gera um impacto diário no dia a dia de todo mundo. Que a gente aqui está falando de ônibus, mas se a gente considerar o setor de carga também, todos os outros que são consumidores de diesel, então os fretes vão aumentar de preço, há uma tendência de forçar um aumento das passagens também, tem um impacto muito grande de tudo isso. Você que trabalha para várias empresas aí de vários setores da economia, você acha que tem alguma forma de se amortizar, vendo também o cenário político? Você vê que o mercado vai ficar livre ou você entende que haja alguma coisa que, de repente, o governo federal, alguém faça para amenizar um pouco do impacto, né, do aumento do preço dos derivados de petróleo e garantindo que não haja um impacto tão grande no consumidor final, seja quem viaja de ônibus ou quem consome um produto que tem um frete mais caro. Qual é a sua percepção disso aí pela tua experiência de mercado? Há alguma coisa que vão fazer ou vão deixar esse impacto chegar diretamente aí para a população? Sei que você não é analista político, mas fica essa pergunta aí por outros casos que já aconteceram. Qual é a tendência que você enxerga no mercado? Paulo, é interessante essa questão da análise política, que a gente acaba tendo que ter essa sensibilidade um pouco mais apurada, porque a Petrobras está ligado diretamente aí às questões da gestão pública, né? Então a gente está vendo parte desse problema porque você tem um preço nacional que está extremamente defasado em relação ao preço internacional. Isso por conta da política pública, digamos, né, que a Petrobras instaura. E já estava Esse antes do conflito também, já tinha essa defasagem antes do conflito. Isso, e que só se agravou, tá? Agora a gente está vivendo aí números substancialmente elevados de defasagem, tá? Então, vamos lá. A gente tem que entender que, por exemplo, para as empresas de ônibus, eu acho que eles estão diante da iminência de ter um impacto muito significativo no planejamento, na gestão financeira, tá? Isso porque, ao longo de 2025, a gente trabalhava com um cenário base de uma oferta para 2026, oferta de petróleo e combustíveis, tá? Maior do que a demanda. Sim. E aí, isso trazia um horizonte de preços mais estabilizados a baixos. Isso trazia um cenário confortável para as empresas de ônibus ao longo de 2026. Só que com essa guerra, né, que a gente viu de uma maneira imprevista, ocorreu uma inflexão abrupta dessa curva de preços futuros. Tá? Então a gente migrou de um cenário de oferta abundante para um cenário de oferta restrita, em detrimento dessa crise do Oriente Médio. Isso naturalmente impacta nos preços dos combustíveis e torna mais caro para as empresas de ônibus e tende a se agravar nos próximos dias, tá? Em termos de impacto, a gente fez aqui uma simulação, considerando aí a conta que você fez, o critério que você adotou, que para os 15 centavos que a gente viu aí nos preços dos combustíveis nas empresas, gera na ordem de 2 milhões de impacto para o sistema. A defasagem hoje que eu falei anteriormente de 37% sobre diesel, isso equivale a R$ 2 no litro de defasagem. O que eu quero dizer com isso? Que hoje os preços da Petrobras estão R$ 2 mais baratos do que no mercado internacional. Tá? É um número bastante elevado, bastante expressivo. Se você for calcular o impacto para todo o sistema, num cenário de a Petrobras repassar os preços em linha com o mercado internacional, a gente teria um impacto saindo de R$ 2 milhões para R$ 30 milhões no sistema. Só para você ter uma ideia de como que isso impacta. Tá? E o sistema que já não está conseguindo absorver os 2 milhões, imagina o impacto de 30.
Perfeitamente. Aí eu só queria finalizar a minha análise com medidas que poderiam ser atenuantes para esse cenário. Bom, aí eu vou na linha de talvez duas medidas que a gente poderia adotar, uma talvez com nível de eficácia maior e a outra a se discutir, tá? A primeira delas, eu acho que eu vou em linha com o pedido da CNA, né, que é a Confederação da Agricultura, que fez um pedido ao Ministério da Fazenda para redução temporária dos impostos, os impostos federais e os impostos estaduais sobre os combustíveis. Para você ter uma ideia, hoje as empresas de ônibus pagam na ordem de 95 centavos para cada litro consumido em termos de impostos federais e impostos estaduais, somados. Isso, com certeza, poderia ser uma medida atenuante para esse impacto que está por vir e já está chegando aí para o bolso das empresas de ônibus e, naturalmente, aí para os consumidores de maneira geral, tá? Essa é uma medida. A outra medida poderia ser que hoje a gente utiliza o biocombustível, o biodiesel, misturado na proporção de 15%. Então, todo o produto que a empresa de ônibus consome é formado de 15% de biocombustível, biodiesel, mais 85% que é o produto refinado, que é o produto que a Petrobras consome e parte dele nós temos que importar. Bom, se a gente trabalhasse com uma agenda para elevação desse percentual de biocombustíveis, a gente poderia, como consequência, ter uma menor dependência do produto importado e tentar aliviar os impactos, pelo menos de oferta de produto no nosso mercado, tá? Já que a gente sabe que o biocombustível ele é mais caro do que o diesel hoje que a Petrobras vende, porém, com essa alta abrupta de preços, você pelo menos teria aí uma atenuação, né, desse risco de desabastecimento que você teria o produto produzido aqui, né, no Brasil. O biocombustível é oriundo majoritariamente da soja, então a gente teria talvez aí uma maior segurança para garantir os abastecimentos, ou então diminuir esses riscos de desabastecimento face ao atual cenário. Pô, acho que tudo que você falou aqui esclareceu bem aqui as dúvidas, as minhas especialmente, e com certeza dos nossos ouvintes. E o que você falou é interessante falar até aqui para o nosso ouvinte. Nós aqui, as empresas de ônibus, de modo geral, de todo o país, através da NTU, que é a nossa associação a nível nacional, que faz parte da CNT, que é a Confederação Nacional dos Transportes, junto com a Confederação Nacional de Agricultura, com a Confederação Nacional da Indústria também, estão conversando já com o governo, porque essa questão tem mobilizado não só as empresas de ônibus do Rio, aqui, empresas de ônibus de modo geral, mas acho que toda a cadeia produtiva do nosso país está muito preocupada com esse conflito, que nós somos um país dependente do petróleo como principal matriz energética, não resta dúvida. Então, isso é uma coisa que mexe com todo mundo, que mobiliza aí todos os setores de empresas aí, seja da agricultura, da indústria, de prestação de serviço. Acho que está todo mundo mobilizado, pressionando aí o governo na busca por soluções que amenizem realmente esse impacto. Então, para o momento, a gente pode falar para os nossos ouvintes, há uma pressão em si sobre a questão da tarifa, ainda não há um risco muito próximo de desabastecimento, mas pode ocorrer aí nos próximos dias, até nas próximas semanas, e a gente segue atento aqui no Rio Ônibus, tentando minimizar os impactos disso aí junto aos nossos clientes. Então, Eduardo, quero te agradecer muito por mais uma participação brilhante aqui no nosso podcast. Você está sempre disponível aí para conversar com a gente, tá? Em meu nome e de toda a diretoria, fica o agradecimento. E espero que a próxima vez que a gente grave seja para falar de coisas boas e não somente de crises que estão se avizinhando. Obrigado aí pela participação, Eduardo. Eu que agradeço mais uma vez pelo convite. É um prazer estar sempre aqui discutindo aí assuntos e temas tão importantes aí para o nosso dia a dia. Bom, então, gente, agradecendo mais uma vez a Eduardo Melo, especialista no mercado de combustíveis, chegamos ao fim de mais um episódio do nosso podcast. Agradecemos a você, ouvinte, por nos acompanhar nesse bate-papo sobre mobilidade urbana e tudo que se relaciona a ela. Continue nos acompanhando e fique ligado para não perder o próximo destino. Até a próxima. Apresentação e supervisão, Paulo Valente. Roteiro e produção, Peter Barcelos. Produção técnica, One Marketing. Rio Ônibus. Seu dia passa por aqui.